Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui pelo seu canal do YouTube PASCOM, Área Missionária de Santa Helena. E hoje nós vamos falar sobre lives. Nós queremos saber a importância dessas lives nesse momento de pandemia, onde o isolamento social é a melhor medida de proteção que temos hoje e a igreja está incentivando o isolamento social, buscando preservar as suas pastorais, os seus comunitários, nesse momento de crise da saúde, um momento muito difícil, onde todos nós precisamos ter consciência sobre os cuidados que devemos ter, evitar aglomerações, usar máscara, usar o álcool em gel e, principalmente, se puder, fique em casa. Hoje nós vamos ouvir alguns depoimentos, Nós vamos ouvir o Padre Humberto Vasconcelos, pároco da área missionária de Santa Helena. Ele também é formador do seminário propedêutico da Arquidiocese de Manaus. Vai falar sobre a importância das lives, o que a igreja está conseguindo fazer para levar a espiritualidade, para levar uma palavra de fé para a casa de seus fiéis, para a casa do povo. E também nós vamos ouvir Dom Leonardo sobre o posicionamento da igreja em relação à sessão online realizada no dia 6, agora de maio, na Assembleia Legislativa do Amazonas, que aprovou a reabertura de igrejas e templos religiosos por meio de um projeto de lei número 136/2020, de autoria do deputado estadual João Luiz, republicanos, e que torna as igrejas de qualquer culto atividade essencial em período de calamidade pública. A proposta foi subscrita pelos deputados Felipe Souza, do Patriotas, Josué Neto, do PRTB, delegado Péricles, do PSL, e Fausto Júnior, do PV. Bom, como eu falei no início, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou, no dia 6 deste mês, um projeto de lei do deputado João Luiz, que autoriza a reabertura de igrejas e templos religiosos aqui no Amazonas. Nós estamos passando por um momento crítico de casos novos e mortes por Covid-19. As igrejas estavam fechadas por decreto do governador Wilson Lima, que considera as mesmas como atividade não essencial. Pois bem, a principal justificativa dos deputados é de que as pessoas que estão confinadas com o isolamento social precisam de, abre aspas, alimento espiritual, fecha aspas. O projeto de lei precisa da sanção do governador para ter validade. Apenas 2 deputados votaram contra: Serafim Correia, PSB, e Demilson Chagas, sem partido. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, falou sobre o posicionamento da arquidiocese. Vamos ouvir. Nós continuaremos a exercer o isolamento que vimos fazendo até agora. Conjunto com o Conselho do Presbiteral, eu já determinei por mais 30 dias a partir do dia 23 do mês passado. Nós vamos executar e cumprir o que foi determinado. A igreja tem um papel essencial. A igreja não tem apenas um serviço, tem uma presença essencial na sociedade, não só para com os fiéis católicos. A igreja católica tem uma presença essencial, mas isso não quer dizer que nós vamos agora abrir as nossas portas, apesar de determinadas distâncias necessárias e tudo mais. Nós continuaremos até nós acharmos necessário a cumprir o distanciamento, melhor, o isolamento social. Eu peço aos nossos católicos que nós continuemos unidos. Nós continuemos rezando pelas famílias enlutadas, rezando pelos nossos irmãos falecidos, as nossas irmãs que faleceram. Nós permaneçamos na leitura da Palavra de Deus. Enquanto nós não pudermos nos reunir com segurança, é preciso que nós mantenhamos o isolamento. Quem mais frequenta as nossas igrejas são as pessoas idosas e os nossos jovens. Todos nós estamos em perigo. Então, que todos nós continuemos muito unidos, continuemos em comunhão com a leitura da Palavra de Deus, agradecendo a Deus o dom da vida, e que nós também continuemos a solidariedade para com os pobres.
essa solidariedade tão bonita e tão profunda que eu estou vendo aqui em Manaus, essa ajuda aos nossos irmãos mais necessitados. Isso tudo faz com que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja em saída. Depois, passada a tormenta e o tormento, nós voltaremos a nos reunir e voltaremos a celebrar juntos, e assim nós poderemos dar continuidade à nossa vida na normalidade. No momento não temos a normalidade cotidiana, mas voltaremos a isso se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Muito bem, vamos dar continuidade então. Agora nós vamos ouvir o Padre Humberto Vasconcelos, ele que é o pároco da área missionária de Santa Helena. Ele tem um recadinho especial aí sobre as lives, sobre o que a igreja está fazendo neste momento de pandemia, onde o isolamento social é a melhor maneira de se prevenir. Vamos lá. Olá, eu sou o Padre Humberto, aqui pároco da área missionária Santa Helena, do bairro Novo Israel e Terra Nova, e também formador do Seminário Propedêutico da nossa arquidiocese. Aqui moram cerca de 9 rapazes conosco durante o processo formativo para futuramente serem padres. Então, como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós tivemos a ideia de transmitir aqui de casa, através das redes sociais, a Santa Missa, outros momentos de oração e também uma live vocacional. Nessa live vocacional, onde nós já fizemos em duas sextas-feiras seguidas, a primeira já teve mais de 36 mil visualizações e a segunda está chegando aí a 30 mil também. Então é um momento de descontração, um momento de levar esperança para as pessoas que estão participando conosco, né? Então as pessoas que estão online junto conosco mandam mensagem, pedem música, pedem também para que a gente reze por elas. Então essa live está servindo mais para levarmos esperança para todas aquelas pessoas que estão em casa, né? Nós sabemos que nesse tempo de pandemia é necessário que nós cuidemos do nosso lado espiritual também, né? Cuidemos uns dos outros. Então nessa live a gente louva a Deus, a gente partilha a palavra de Deus e também partilhamos testemunhos de vida na nossa live vocacional com os nossos seminaristas que aqui estão. E além disso, nós também contamos piada, né? Mesmo não tendo graça nenhuma, mas só por estar sendo contada por uma pessoa que não tem graça, que sou eu, né? Já se torna engraçada a piada. Por exemplo, para onde que o Batman foi com seu Bat-Blaze e o seu Bat-Sapato Social? Para onde? Para o batizado. Não tem graça nenhuma, mas só por uma pessoa que não tem graça estar contando, já se torna engraçada. Uma outra que eu acho muito legal também são as piadas que sempre envolvem o Joãozinho. O Joãozinho foi para a igreja, né? O padre estranhou porque viu ele na igreja, que quase ele não aparece. Então no final o padre disse para ele que ele deveria participar mais do exército do Senhor, né? E mais para a igreja. E ele fala para o padre que ele participa. Aí o padre pergunta, mas como, se eu só te vejo no Natal ou no Ano Novo? Aí ele vira para o padre e diz, mas eu faço parte do exército de Deus, só que eu sou do serviço secreto, por isso que o senhor quase não me vê. Então é isso, pessoal. Então se você quiser nos acompanhar através dos nossos momentos de oração, das nossas lives vocacionais, desse momento de esperança, é só digitar lá no seu Facebook, Área Missionária Santa Helena, ou no nosso canal no YouTube, Pascom Santa Helena. Deus abençoe a todos e não se esqueçam, se puder, fique em casa. É isso aí. E para fechar o nosso podcast de hoje, nós vamos ouvir a dona Sônia Maria da Silva Costa, ela que é coordenadora da comunidade de Santa Helena. Ela também deixou um recadinho para contribuir com o nosso podcast. Primeiramente eu quero falar de um padre que chegou na nossa comunidade de Santa Helena. É um padre jovem, um padre motivador, um padre caridoso, um padre muito criativo e muito acolhedor, tem muito amor, fez com que uma comunidade se unisse muito. Então, nas notícias das doenças da pandemia, veio a notícia de fechamento das igrejas. Então isso gerou uma tristeza muito grande. Nas primeiras semanas, eu chorava dia e noite, angustiada, sem entender muito. Pedia muito conselho das pessoas
e sem entender. E na segunda semana a gente já se alegrou com a notícia das lives, né, que aconteceram, né? A gente só de olhar e sentir que a igreja está dentro da nossa casa, né? Uma importância tão grande da missa que a gente nunca faltava e de repente estava sendo celebrada na nossa comunidade. Muitas vezes até a gente ouvia assim, assiste a celebração de outra emissora, mas não, eu tenho na minha comunidade uma celebração, uma missa, né, que é pelas lives. Então, foi muito importante, foi uma alegria de ver a nossa missa, as nossas novenas, os nossos terços, até mesmo algo para nos alegrar, né? Um programa de vocação, de conversa, de testemunho. Então, isso veio nos alegrar muito, de dizer que a nossa comunidade, ela é uma comunidade viva, que traz a palavra de Deus dentro da nossa casa, através do nosso Padre, que fez esse belíssimo trabalho durante essa pandemia, né? E a gente se alegra, eu pelo menos alegro com a minha família, por viver numa comunidade que tem muitas coisas belas e bonitas de motivação para que nós cristãos não fiquem tristes, não se angustiem, mas sim se alegre. E nada melhor do que aconteceu, tudo o que acontece durante os domingos, durante a semana, durante os acontecimentos da igreja, para a gente ver dentro da nossa casa, né, sem perigo, né, a gente espera voltar logo disso, mas as lives foi a coisa mais importante que surgiu, né, durante essa pandemia, né? A gente ouvir a palavra de Deus através do nosso Padre, através de uma rede de comunicação, né, dentro da nossa própria casa. Então, para mim, foi algo mesmo extraordinário. Eu creio que para todos da nossa área missionária, para toda a nossa comunidade, para todas as pessoas que assistem, porque a gente vê 100, 150 pessoas assistindo, isso é gratificante, a gente se sente ao lado de todos, né? Sendo acolhido como comunidade, junto ali. Então, para mim, foi uma coisa extraordinária, né? Vindo da nossa comunidade, da motivação do nosso Padre e de toda a equipe que ajudaram nesse programa, né? De acontecimento para nós que estamos dentro da nossa casa. Chegamos ao final do nosso podcast, que trouxe como tema hoje a importância das lives na missão evangelizadora da igreja. Queremos agradecer a todos que participaram, a todos que ouviram o nosso podcast, que estão ligados no canal do YouTube da PASCOM, Área Missionária de Santa Helena. Se você ainda não é inscrito, vá lá, entre no canal e inscreva-se. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.